A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do EBD em Foco. Para quem não me conhece, eu me chamo Victor Santos e é um prazer estar aqui com vocês novamente para trazer um vídeo de dicas. Vou te trazer hoje 6 dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar aí na sua elaboração de aula. A gente está falando hoje da lição de número 10, estamos já chegando no final da revista, né? Nos finalmente da revista, e esse tema é interessantíssimo. A lição de número 10 está tratando sobre o tema O Senhor Jesus cura hoje. É isso que vai ser desenvolvido pelos professores, por vocês aí no domingo. O que eu quero que você saiba, né? Às vezes tem alguém que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não sabe como funciona esse nosso vídeo de dicas. Para deixar claro, esse vídeo aqui tem o intuito de te ajudar a trazer alguns caminhos diferentes que você pode desenvolver na sua aula. A gente já tem o comentário da lição aqui no próprio canal do EBD em Foco, temos a lição à nossa mão e esse vídeo de dicas é para trazer sugestões, algumas ideias, insights que você pode seguir e aprofundar aí na sua aula. O desejo, o nosso intuito é que você tenha aí vários meios e conteúdos aí para poder desenvolver a sua aula, tá certo? Já peço desde já para que você que está assistindo esse vídeo deixe seu curtir, se você gostar também compartilhe com mais pessoas, tá? E é muito importante, e isso que eu falo é de coração e verdadeiro, é muito importante que você deixe a sua avaliação sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Se você gostar desse vídeo, a gente precisa que você fale para nós, estamos gostando, esse vídeo é muito interessante, porque assim a gente consegue compreender se esse vídeo tem sido útil para vocês, né? E a gente pode produzir mais conteúdos relacionados a isso. Então se você gostar desse vídeo, deixe seu comentário, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma outra dica, também deixe seu comentário aqui. É muito importante a sua sugestão, a sua observação aqui pra gente nos comentários, tá certo? Vamos ao vídeo de dicas? Vamos ver as dicas aí, são 6 dicas que eu quero te apresentar hoje. Peço que você acompanhe comigo aqui nos slides, tá? Vamos ver as dicas que temos hoje para a lição de número 10. Dica de número 1. A dica de número 1 está relacionado com a leitura bíblica em classe, tá certo? O que isso quer dizer, né? A gente tem um texto na leitura bíblica em classe, na verdade nós temos 2 textos nessa lição, né? Um em Isaías e Mateus 8,16. Quero falar sobre Mateus 8,16 porque ele já traz, né, de certa maneira, o texto de Isaías. Vou ler aqui com você para a gente lembrar dele, é curtinho, por isso que eu vou ler. Mateus 8,16 e 17 diz assim: Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, fazendo uma referência aí a Isaías 53, a partir do verso 4. Tá certo? Vitor, qual que é a dica que você quer trazer pra gente referente a isso? Esse texto da leitura bíblica em classe. Se eu quiser aprofundar, né, alguém pode perguntar, Vitor, se eu quiser me aprofundar na leitura bíblica em classe, me aprofundar no texto, nesse texto para falar para os meus alunos, que dica você traz pra gente? A dica é a seguinte: esse texto aqui evidencia uma coisa muito importante que é falado ao decorrer da lição, né? E tem até um curso lá para quem é assinante do EBD em Foco, tem um curso lá sobre a introdução à teologia pentecostal, do qual abordei muito essa questão, que é a hermenêutica pentecostal. Esse texto evidencia o modo dos pentecostais lerem a Bíblia, tá? A gente está numa revista do CPAD que está tratando sobre o tema do verdadeiro pentecostalismo. Então, talvez aqui você pode usar de exemplo e poder exemplificar para os seus alunos o que é a hermenêutica pentecostal. Porque você saber como os pentecostais leem a Bíblia, né? Como eles interpretam a Escritura, porque essa lição, essa revista que está sendo trabalhada, ela é esse modo dos pentecostais lerem a Escritura. Se você souber o modo que os pentecostais leem a Escritura, você consegue perceber por que os pentecostais pensam diferente, às vezes, de outros irmãos históricos, de igrejas históricas, né, que têm outras tradições religiosas. Isso aqui você compreende. O pentecostal, a hermenêutica pentecostal, diz que é evidenciada nesse texto pelo seguinte: veja o caminho que o evangelista Lucas traz pra gente. Ele informa pra gente que Jesus estava curando pessoas, expelindo demônio de pessoas. E após dizer isso, ele faz uma referência ao Antigo Testamento de Isaías. O que ele diz? Aquele texto de Isaías, é como se ele estivesse dizendo assim, aquele texto de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o que o evangelista percebe, Mateus, é que aquele movimento de Jesus, aquelas curas que Jesus estava realizando, aqueles milagres que Jesus estava realizando, estava fazendo referência a uma profecia lá atrás. Ou seja, ele lia o texto do Antigo Testamento,
e conseguia ver na sua realidade, no seu hoje, né, aquele texto. Então ele via em Jesus, na ação de Jesus, então ele lia aquele texto antigo, aquele texto de Isaías, com uma realidade hoje prática para a sua vida. Então ele conseguia ver Jesus, ali a ação de Jesus relacionada com aquele texto. Essa é a hermenêutica pentecostal. O pentecostal, ele lê a Bíblia, lê aqueles textos, sabendo que aquele texto implica uma vivência para os dias de hoje. Então aquilo que era realizado lá no passado pode ser realizado hoje, e é isso que crê o pentecostal no seu modo de ler a Bíblia. Então por que nós estamos falando sobre o tema da cura? E tratando nessa lição que o Senhor Jesus cura. É justamente por isso. A gente lê aquele texto, via a ação de Jesus, Jesus que cura, e nós sabemos que hoje Jesus também cura, porque aquele texto não é um texto antigo que está passado, que só quer trazer para a gente informações históricas. Não, é um texto que traz vida e realidade para nós hoje. É assim que o evangelista Mateus também desenvolve o seu evangelho. Aquele texto de Isaías não é um texto morto, passado, que nunca se cumpriria, ou que diria respeito a qualquer outra coisa. Não, se aplicava à sua realidade, à sua experiência do que ele estava vivendo. Ele via Jesus curando, realizando milagres, ele rapidamente associou aquele texto, aquela palavra, aquela profecia, diz respeito a essa ação de Jesus. Da mesma maneira, quando nós vemos cura, milagres, quando o Espírito de Deus age com poder, na nossa atualidade, a gente vê aqueles textos antigos, a gente vê as passagens antigas, a gente vê o id que Jesus disse aos seus discípulos, e nós estamos vivenciando aquilo que foi prometido, aquilo que foi dito nas Escrituras. Então essa é a hermenêutica pentecostal. Então talvez esse texto você pode desenvolver esse tema, né, e explicar que é esse modo de leitura que a Bíblia, para o pentecostal a Bíblia, ela não falou apenas, ela continua falando, e por isso que se acredita nessas experiências, nessa vivência, porque aquilo que foi vivido pelos discípulos lá, pela comunidade cristã primitiva, pode ser vivida por nós aqui. Por isso que aqueles textos estão lá, né? Então essa é a realidade, um modo da gente perceber a hermenêutica pentecostal. Outra coisa na leitura bíblica em classe que você pode caminhar, é importante você saber, é que os discípulos, eles vivem a mesma realidade de cura em Atos, né? Isso que eu estou falando, você veja que a experiência dos evangelistas não foi simplesmente eles viram Jesus curar, se manifestar e operar com cura, com maravilhas, né? Além disso, dessa confirmação de um Jesus que levou nossas enfermidades, a gente vê que os discípulos eles continuam no livro de Atos com poder para realizar os mesmos milagres. Então a gente tem a passagem de Paulo saindo do templo e dizendo o que eu tenho para te oferecer eu te dou, levanta e anda. A gente vê essa realidade, Paulo não perdoa, né? Era Pedro e outro discípulo, vê essa realidade dos discípulos agindo com poder na continuidade do ministério do livro de Atos. Então, essa realidade implica a vida dos discípulos. E por isso que os discípulos hoje, na contemporaneidade, nós cristãos, acreditamos que aquela mesma realidade de manifestação de Deus acontece nos dias de hoje. Então esse texto aí tem uma continuidade. Esse Jesus que leva as nossas enfermidades, ele dá poder e autoridade aos seus discípulos para continuar manifestando esse mesmo ministério de Jesus. Tá? Outra coisa que a gente pode também ter percepção desse texto de Mateus é que a cura é possível porque existe uma teologia da comunidade de profetas. A obra de Cristo gera essa novidade. O que acontece? Para os evangelhos, e o chamado do ídio que os evangelhos terminam, né, e a ressurreição de Cristo, e toda a obra de Cristo, ela cria os discípulos, esses discípulos esse Mateus que está registrando essa realidade, que está testemunhando isso, esses discípulos, eles são continuadores da obra do Senhor. Então essa ação profética de Jesus, de agir com poder e autoridade, ela continua com seus discípulos. Então os discípulos são uma espécie de comunidade de profetas, né? Eles são profetas usados pelo Espírito de Deus para manifestar as mesmas maravilhas que o Senhor Jesus manifestou. Então esse texto também nos aponta para essa realidade e tudo isso, né, está numa perspectiva aí do que o movimento pentecostal acredita de continuidade, que cada cristão ele continua como um profeta do Senhor, né, como um enviado do Senhor, a missão, a obra do Senhor que é registrada nas Escrituras. Então por isso se acredita no poder, na ação do Espírito Santo, na cura nos dias de hoje. Então aí são alguns caminhos e alguns insights que eu faço para você, que você pode desenvolver aí nessa dica de número 1. Vamos seguir? Dica de número 2. A lição ela quer enfatizar a continuidade da ação da cura na atualidade. A ação de cura na atualidade. Isso precisa ficar claro, tá certo?
Você precisa ter clareza, professor e professora, do objetivo da lição, né? A lição ela quer enfatizar que existe uma continuidade da ação de cura na atualidade, aquela continuidade com a palavra de Deus. Então, a gente vai ver que o autor ele vai trabalhar como comentarista da lição. Ele mostra que Deus curou no passado, ele vai usar o texto do Antigo Testamento, né? Vai usar os textos do Novo Testamento. Então, o primeiro pano de fundo que ele vai trazer pra gente é mostrar, ó, Deus cura. Deus age com cura. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia registra um Deus que manifesta curas, tá? E isso ele vai trazer para nós, vai dizer, e Deus continua curando, Deus não mudou. Então, o foco que ele quer dizer é que Deus cura hoje, né? Então, todo o arcabouço que ele prepara, todo o caminho que ele faz para mostrar um Deus que cura, é para nos incitar a perceber que esse Deus não mudou e ele continua curando. Então, essa é a ideia. Você precisa ter clareza do tema da lição para você não fugir, às vezes, né, e ir para debates, às vezes, complexos, você compreender o que está sendo trabalhado no título da lição. E ao falar isso, que Deus cura hoje, às vezes isso pode gerar algumas incompreensões ou dúvida para os alunos, né? Então por isso que eu continuo tratando desse tema, né, explicando o título da lição e te fazendo algumas observações. Quais são elas? Saber que Deus curou no passado e continua curando hoje, não significa que não vivenciar a cura agora, imediatamente, do crente, né, tem um motivo específico e claro, como se ele fizesse algo, né, e tudo se resolveria. O que eu quero dizer para vocês aqui, nessa dica, lembrando do título? Dizer que Deus cura hoje não significa que alguém que esteja, às vezes, na sala de aula, né, alguém na igreja, algum crente que você conheça, que esteja passando por uma enfermidade terrível, ou uma doença complexa, terrível, não significa que dizer que Deus cura, que aquela pessoa existe um motivo específico para ela não ser curada agora e a gente saiba esse motivo. Pode existir um motivo específico e Deus saiba disso, mas nós não temos acesso a isso. Por quê? Existe uma teologia, isso é muito próprio da teologia da prosperidade das igrejas neopentecostais, que é enfatizar, explicar e dizer pra gente assim, ó, para você receber uma cura, você precisa determinar. Se você dizer agora com fé, vai acontecer. E se não acontecer é porque você não teve fé. Isso é uma teologia complexa e problemática, não abrange o todo das escrituras, tá? Então, dizer que Deus cura hoje não significa que existe um motivo. Você dizer, ó moça, ó irmão, ó irmã, você não está sendo curado por causa disso, porque por causa do seu pecado, você não está sendo curado. Às vezes você não sabe a realidade do irmão, não sabe a realidade da irmã, não sabe os planos de Deus e você tem que tomar muito cuidado. A afirmativa que Deus cura, e Deus cura hoje, não significa que aquela pessoa que não está vivendo essa cura agora, imediatamente, instantaneamente, está sendo menos está sendo punida por Deus, né? Ou tem um motivo claro que você saiba porque ela não recebe a cura. E se soubesse aquele motivo assim, aí sim ela seria curada. Tome cuidado com isso, esse não é o caminho correto, tá? Orar com fé para que a cura aconteça é necessário, é verdade, porque Deus cura e Deus pode operar com maravilhas e curar, né? Mas a soberania de Deus, toda a capacidade e poder de Deus que não está ao nosso alcance, implica o seja feita a tua vontade, Deus, né? Isso implica isso. Então, quando o autor da lição, né, o comentarista da lição está nos apresentando que Deus cura hoje, isso não significa, né, e o tema que ele quer trabalhar, ele não está querendo dizer que a vontade de Deus não pode prevalecer sobre isso, né? Ele curar agora, ou curar amanhã, ou curar depois de amanhã, ou ele não curar agora por algum motivo, faz parte de toda a soberania de Deus. O que o autor está querendo enfatizar para nós é que esse Deus todo-poderoso que curou no passado continua curando hoje. E nós podemos clamar a Ele porque Ele pode agir com manifestação de cura, com ação de cura. Nós temos que tomar cuidado para não desenvolver, quando a cura não acontece, uma teologia, uns porquês absurdos de coisas que nós não sabemos e não temos compreensão. Nós podemos rogar ao Senhor, nós temos ciência do poder dEle, mas nós também temos consciência de que a vontade dEle vai ser feita e é feita no fim das contas, né? Então, isso precisa ter cuidado e clareza quando nós trabalhamos esse título e esse tema, tá? Então, isso está na lição, né? E aqui eu estou te enfatizando, trazendo isso como dica. Você vai desenvolver o tema da lição, o título da lição, mas você precisa ter clareza disso, ok? Dica de número 3. Eu quero contar para vocês um testemunho rapidamente, né? E sugerir para que você, se você tiver algum testemunho de cura, de milagre, você possa aproveitar e desenvolver na lição. Isso aí vai edificar a fé dos irmãos, vai ajudá-los, né, no tema que você está tratando. O testemunho rápido que eu queria
dizer para os irmãos é que um dia eu participei de uma conferência missionária, né? De uma igreja na qual eu participava, e era uma grande concentração de fé realmente, de muitas pessoas necessitadas estavam lá e era uma cruzada evangelística na realidade. E eu conheci uma pessoa que estava lá que era cega, e após, né, a oração, aquela pessoa que era cega começou a ver e enxergar. E não é uma coisa que eu vi distante, né? Simplesmente um testemunho de terceiros me contando, ou uma pessoa, como se diz, né? Ouvi na televisão esse testemunho sendo dito. Eu conheci a pessoa e eu vi uma pessoa que era cega enxergando. Isso edificou muito a minha fé, né? E eu acho que essa realidade, esse testemunho deve ser dito. E se você tiver outras experiências, outros testemunhos para contar sobre esse tema, aproveitar esse tema, ele deve ser dito, deve ser compartilhado. Aproveite essa lição para compartilhar isso, porque esse tema está querendo dizer que Deus cura hoje, e eu posso dizer, né, eu posso falar, eu vi a cura de alguém clamando ao Senhor com fé, se dobrando aos pés do Senhor, e a cura se manifestando, a pessoa não enxergava passar a enxergar, tá? Então, dito isso, os milagres, eles evidenciam a ação de Deus na atualidade, né? Isso diferencia a mensagem teórica de diversas religiões com a mensagem confirmada com a libertação integral do Evangelho. Então, é uma realidade que os testemunhos acompanham a vida cristã. E o agir de Deus acompanha essa comunidade cristã. Então, a gente pode evidenciar, além da pregação expositiva da palavra de Deus, o centro que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, além de tudo isso, toda a liturgia do culto, a gente não pode esquecer que Deus age na nossa história, age hoje, e nós não podemos tirar isso de vista, né? E esse testemunho, ou talvez um testemunho que você conta, possa ajudar a enfatizar essa questão. Tá certo? Continuamos. Dica de número 4. Eu queria falar e fazer uma observação que não está sendo trabalhado isso na lição especificamente, mas eu acho que é um caminho que você também pode seguir e pode surgir algumas perguntas quanto a isso. E sempre que eu vou estudar o tema de milagres, de sinais, por exemplo, no Evangelho de João, os sinais, os milagres que é feito, tem um sentido teológico lá, que é desenvolvido, e nos Evangelhos também tem um objetivo, também, né? Os sinais messiânicos são claros, mas uma coisa que é importante a gente considerar e saber, essa observação, e eu trago agora nessa dica de número 4, né? É que a gente percebe agora na nossa prática, na nossa realidade, no nosso dia a dia, e no contexto missionário, se percebe muitas ações de milagres, de maravilhas, em contextos missionários, tá? Isso é uma percepção e um fato que muitos missionários relatam. Então, eu conheço, por exemplo, pastores que são missionários e estavam nas suas igrejas locais e oravam por cura e faziam todos os seus trabalhos. E a quantidade de milagres que viam, né, instantâneos ou realidades ali de curas mesmo, físicas, às vezes eram muito poucos, eram raros. Essas mesmas pessoas dizem e relatam que quando vão para o campo missionário, testemunham milagres a todo momento, né? Então a gente vê muitos missionários que estão na África, que estão na China, a igreja na China, que está uma igreja em missão, testemunha muitos milagres, muitas curas, muitas restaurações, coisas fantásticas, né? E muitas igrejas aqui brasileiras que estão em contexto de missão, a gente vê desde o movimento da Rua Azusa, que são igrejas em expansão, vê muitos relatos de milagres, tá? O século XX é muito considerado, né? O século dos milagres. Então a gente vê muitos testemunhos sobre isso. Isso, empiricamente dizendo, né, observando aqui a nossa realidade, a gente percebe que o contexto de missão evidencia muito esses sinais, essas maravilhas. Então isso é uma coisa para nós pensarmos, né? E se a gente olhar também a igreja de Atos, a igreja testemunha esses milagres, você vê que é uma igreja que está em expansão, em missão. Então a gente tem a evidência de milagres tanto nos evangelhos feitos por Jesus, quanto no livro de Atos, e temos essa evidência muito forte no contexto missionário, né? E o livro de Atos demonstra essa igreja de missão. E você vê que quando Paulo fala com igrejas, por exemplo, a igreja aos Romanos, que igrejas estão estabelecidas, esses temas às vezes não são tão enfatizados e tão citados com igrejas estabelecidas. Isso impede a ação dos milagres? Não. O que eu estou dizendo aqui, eu quero que você me entenda nessa dica que eu quero trazer para vocês, é que alguns alunos podem dizer assim, nossa, mas por que nós não vemos tantos milagres, não vemos tantas curas, porque isso não acontece mais? E você pode fazer uma pontuação e uma observação. E fala assim, olha, a gente tem muito testemunho de milagre e cura no campo missionário. Isso acontece muito, muito mesmo. Então a gente
às vezes não sabe a forma que Deus quer trabalhar, como Deus está agindo, mas um fato é verdade. Os milagres e as coisas continuam existindo, e principalmente no contexto missionário. E às vezes a gente que estamos fechados na nossa igreja local, né, com os crentes que estamos convivendo, às vezes não vemos tanto isso e não falamos tanto sobre isso, mas é uma realidade. Né? Então, as curas, os milagres continuam em grande escala, e principalmente num campo missionário. Então, isso é uma observação que pode ser feita, né? Existe essa realidade, tá certo? Continuando, dica de número 5. É uma dica de livro que eu quero trazer para você. E a dica de livro é o livro do comentarista da revista, que chama também O Verdadeiro Pentecostalismo, do Ezequiel Soares. E aqui eu aproveito para indicar esse livro, sempre lembrando os professores e as professoras da Escola Dominical que a CPAD produz, né, o livro de apoio para que você desenvolva as lições. E no livro de apoio tem um capítulo específico para tratar sobre o tema da cura, né? Que é desenvolvido de forma muito mais profunda do que está na lição. Então, é a dica que eu trago para você. Se você quer aprofundar mais esse tema, né, tem um capítulo específico já do pastor Ezequiel Soares sobre isso. Ok? Seguimos? Dica de número 6 que eu quero trazer para você é mais conteúdo. Nós temos muito mais conteúdo sobre esse assunto, sobre esse tema. Você pode ir lá no site do ebdemfoco.com, lá você vai ter acesso a muito conteúdo, aos slides, ao comentário completo do irmão Eberson. Também está aqui no nosso canal do YouTube, você clica aqui no canal do YouTube do EBD em Foco, vai lá na aba Vídeos, você vai ter o comentário lá. Nós também temos um aplicativo para o smartphone, onde você vai ter acesso a todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando. Então, nós temos aí slides, material complementar e temos o vídeo, comentário completo, tópico por tópico da lição. Aqui eu trago algumas dicas apenas, alguns caminhos que você pode seguir, quero te fazer às vezes pensar, refletir sobre esse tema, mas nós temos o comentário completo, do qual o irmão Eberson ele aprofunda cada passo da lição. Tudo isso disponível para vocês aqui no EBD em Foco. Então, a nossa última dica é que você consuma esse conteúdo, consulta esse conteúdo, eu tenho certeza que vai te ajudar e vai te edificar. Ok? Irmãos e irmãs, agradeço vocês a ter assistido esse vídeo, curte aí se você gostou, compartilhe com mais pessoas, dê seu comentário, faça sua observação, e eu tenho certeza que aí junto nós podemos crescer em graça e conhecimento. Você tenha uma ótima aula no domingo, que você possa desenvolver muito bem o tema que é proposto, e espero que você possa ter aproveitado alguma dica que possa ser útil no desenvolvimento da sua lição, da sua aula, da sua reflexão. Tá? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.